Boa tarde a todos. O meu abraço fraterno da minha casa espírita, da minha não, da casa que me acolhe, né? Que as casas espíritas são todas nossas, que é o Centro Espírita Amaral Ornelas, ali no Engenho de Dentro. Eu posso falar que eu falo alto, sem microfone? Se você quiser também tirar daí, fica à vontade. Porque nós não nos afetuamos muito. Eu sou do tempo de falar alto, eu sou professora, sabe? Eu dei aula para 250 numa sala, na época que não tinha microfone, na época que não tinha ar-condicionado, e que a gente precisava de fazer economia, então também não ligava o ventilador. Então eu falo alto, até demais, porque normalmente eu falo alto. Mas um dia isso também vai ser resolvido. Então, carinhosamente, Maria me solicitou falar sobre o assunto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, com o título Buscai e Achareis. E nesse capítulo nós temos 3 subtítulos, que eu os coloquei aqui. Diz o seguinte, vocês estão me ouvindo? Aí atrás? Então tá. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Deixa eu fazer uma pergunta. Se ela não usar o microfone, não interfere? Porque nós estamos gravando, tá ligado? Então vamos. Desculpa. Então o assunto está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, cujo título é Buscai e Achareis, com 3 subtítulos seguintes: Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O que será que Jesus quis dizer com isso? Eu gosto muito de palavra, sabe? Eu escavuco palavra. Eu sou rato de dicionário. Não sou melhor que ninguém, não, sabe? É porque é justamente por causa da ignorância. Eu sou rato de dicionário. Eu adoro as palavras. Então eu fui ver, diz, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O que será que ele quis dizer com isso? Então eu calculei, né, na minha ignorância, eu calculei que era um convite ao despertar da consciência. Não deixa que seja uma maré tão mansa. Não seja parceiro do Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar. Aproveita o momento e ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Que céu será esse? Deus, né? O céu é Deus. Outro subtítulo: observai os pássaros do céu, os pássaros de Deus, né? Que foram também criados por Ele. Quando a gente observa um ou mais pássaros voando, qual é a sensação primeira que a gente tem? É a sensação de liberdade, não é? O mundo é deles. Eles voam e pousam aonde quiserem. Então, ontem foi muito interessante que um companheiro lá da Casa Espírita, a gente conversando, nós estávamos no jardim sentadinhos, e aí, de repente, eu olhei e disse assim, e olha lá o passarinho no fio. Eu digo, a natureza é perfeita, né? Ele pousa no fio e não leva choque. Aí ele disse assim para mim, pois é, porque ele pousa numa fase só. Ele não pousa na fase 1 e na 2. Digo, porque ele não pode abrir a perninha. Então a natureza é perfeita para que ele pouse onde quiser e não se, vamos dizer assim, não se perturbe. Não é? Então, primeiro é a liberdade que a gente observa nos pássaros. E também o sentido de ascensão. Eles sobem. A gente tem a sensação que eles estão mais perto de Deus. E estão. Que, na verdade, eles podem se defender como foram permitidos, mas a defesa nossa, de homens chamados racionais,
é uma defesa mais completa. Tanto é mais completa que a gente abusa deles. Muitas das vezes, a gente não os mata para matar a nossa fome. A gente os mata por matar. Aqui, graças a Deus, é muito menos essa situação. Mas na Europa a gente tem aquelas fases, aquelas coisas de caça, né? A caça daqui, a caça dali. Para quê? Só para se divertir? Tem tanta coisa boa para a gente divertir. E coisas que não sejam apenas boas, que sejam úteis. Porque eu me divirto muitas das vezes com utilidade, não é? Não é tão divertido, eu acho que aqui também tem trabalho de costurinha para bebê, né? Não é tão bom fazer casinha? Eu adoro fazer casinha de linha. Chulear roupinha. Quando você olha, acabou. E às vezes outro qualquer trabalho que a gente faça, demora para acabar danado, né? Por quê? Porque muitas vezes não é aquilo que a gente deveria de estar fazendo. Mas vamos mais um pouquinho aqui. Esses pássaros são exemplo também para nós de quê? De leveza, não é? De leveza e de certeza. Eles não estão preocupados com o que vem atrás. Eles estão preocupados com a frente, para onde eles vão, o objetivo que eles traçaram na caminhada deles. Gente, eu fiquei tão encabulada quando eu li isso. Né? Porque a gente, como eu já falei, ditos racionais, a gente que eu falo sou eu, tá? Quantas vezes podíamos estar pensando dessa forma aqui, né? E estamos pensando outras coisas. Gastando energia elétrica, assistindo televisão com coisas que não nos trazem absolutamente nenhum acréscimo. Pelo contrário. Mas cada um é cada um. Vamos respeitar o livre-arbítrio dos outros, porque Deus respeita o nosso. Depois, não vos afadigueis pela posse do ouro. Que ouro será esse? Aqui eu entendi como duas espécies de ouro. O material, que a gente, quando voltar para a nossa verdadeira vida, não vai levar. Todo mundo sabe que caixão não tem gaveta. E se tivesse, quem fica não ia botar na gaveta. Né? Olha, hoje eu julgando, né? Sem querer a gente escorrega. Mas principalmente o ouro espiritual. Qual vocês acham seria? Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu pensei nas virtudes. Não é? A gente tem tantas sonolentas dentro de nós, porque Deus nos ofereceu elas todas. Por que não despertarmos pelo menos algumas? Como dizia meu pai, uma meia dúzia de 3 ou 4. Por que não aproveitar esta oportunidade, esta reencarnação? Aí eu estava lendo no livro do Rudolfo Caligares, e ele diz lá o seguinte, quer ver? Jesus exortou a oração e a confiança em Deus, na certeza de que Ele não deixará jamais de atender às nossas necessidades. Então, quando a gente lê só até aqui, a gente soba, né? Vamos pedir. Vamos pedir, porque está dizendo aqui que não deixará jamais de atender às nossas necessidades. Mas ele não disse aos nossos pedidos. Porque pedidos pode ser qualquer coisa. Pode estar embutido até uma futilidade. E futilidade vai gerar o quê? Supérfluo. Então ele deixou bem claro, necessidades. E Caligares continua. Sejam
elas coisas materiais ou espirituais. Ah, que bom, eu também posso pedir coisas materiais. E claro que eu posso. Eu posso pedir ajuda para conseguir passar no vestibular, para conseguir ter uma promoção no meu local de trabalho. Como não posso? Claro que eu posso. Aquilo pode ser uma necessidade para mim. E as coisas espirituais? Voltamos às nossas virtudes. Que eu possa ser ajudada a colocar mais, vamos dizer assim, assintosamente, a minha capacidade de tolerância, de compreensão, de amor ao próximo. E algumas outras, porque também comigo não vai muito mais do que isso, não. Mas eu também posso pedir isso, porque também para mim será uma necessidade de quê? De progresso espiritual. E muitas das vezes eu não posso ainda fazer sozinha. Eu preciso de ajuda. E é a hora da minha necessidade ser, vamos dizer, atendida. Mas também não para por aqui. Ele diz o que mais? Desde que façamos a nossa parte. E aí complicou. Eu estava crente que era só pedir, só para especificar a necessidade, né? Se era material ou se era espiritual. Mas eu vou ter que fazer junto. E aí? Não pensei que tinha que fazer esforço, agora vai ter que ser. E ele continua diligenciando por obtê-las, ou seja, trabalhando por obtê-las. Já está ficando mais complicado do que eu pensava. Mas, como ele disse aqui antes, Deus jamais deixará de me atender, então também vamos fazer a nossa parte através do trabalho. Olha aqui, quando a Ana Maria começou a ler, eu falei, gente, o que eu vou falar? Depois da página dali da entrada, depois dessa daqui, está completo. Sabedoria da espiritualidade a gente vê com isso, né? Como é que aglutina as condições, as coisas que precisam ser colocadas. Umas antes das outras e umas depois das outras. Até porque eu observei uma coisa aqui. Nesse capítulo 25, Buscai e Achareis, ele vem antes, ou melhor, ele vem depois do capítulo 27, que é Pedi e obtereis. E entre um e outro, tem o dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Quer dizer, olha só como o Evangelho é uma coisa, como eu digo, o Evangelho é o script da nossa novela. É capítulo por capítulo, a gente não precisa se preocupar com coisa alguma. É só abrir, ler e fazer. Agora, o fazer que é difícil, né? Mas como a eternidade está aí para nós, essa novela não tem tempo determinado para terminar, vale a pena ver de novo, né? Com todas as correções possíveis, então vamos nós, seres atores contratados dessa novela do Evangelho. Agora vamos ver aqui, para não deixar a menor dúvida sobre esse ponto que a gente conversou, após fazer aquela tríplice referência à solicitude, qual seria a tríplice referência? É o pedir, o buscar e o achar. Que a gente vai encontrar lá, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, e Lucas capítulo 11, versículo 9. Então, depois desse ponto, a gente fazer, vamos dizer, uma reflexão sobre isso, para a gente ver como que vamos nos conduzir para que este céu nos ajude, o mestre repete, afirmando. Não está só dizendo não, está afirmando
categoricamente, com conhecimento de causa: todos os que pedem, recebem. Os que buscam, acham. E a quem bate, se abre. Então, que certeza maior nós precisamos? Aquela de que estaremos juntos, colaborando com essa situação do pedir, do buscar e do achar. Porque eu não quero achar alguma coisa melhor para mim. Eu já não pedi que houvesse essa possibilidade. O que me falta? Buscá-la. Ela está em algum determinado lugar me esperando. E é só eu chegar. Mais um bocadinho. Muitos homens supõem que, sendo Deus onisciente, sabe perfeitamente do que carecemos. E sabe mesmo, né? Por isso é chamado de onisciente também. E tudo fará por nós. E fará mesmo. Faz, fez e fará. Sempre. Sem que precisemos pedir-lhe nada. Muitas das vezes. Mas quantas vezes a gente tem uma intuição e que a gente diz assim: olha só, me lembrei, ó, como a gente é, né? Me lembrei disso assim, assim. Viu como eu fiz, como deu certo? E quando não dá certo, a gente ainda diz assim: também Deus nem me ajudou. Quer dizer, ajuda é Ele que tem que dar, não. Ou melhor, quem tem que fazer não é Ele, Ele dá ajuda. E Ele é tão bom que faz a parte dele e ajuda a gente a fazer a nossa. Mas a gente também precisa colaborar com Ele. Da mesma forma que a gente colabora com o nosso companheiro de trabalho, com o nosso companheiro da casa espírita, com o nosso vizinho, com o nosso parente. Da mesma maneira. Então, esses companheiros, né, que muitas das vezes a gente quer as coisas, pede e acha que vai conseguir, eles demonstram com essa atitude, né, que não compreenderam uma das promessas do Evangelho, dentre tantas, uma delas. Exatamente, o ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então, o esforço maior não é nosso, na verdade. O nosso esforço pode ser grande, porque pedir ajuda não é qualquer um que pede, não. E ajudar é difícil à beça. A gente pensa que é só chegar ali. Não é, não. Eu vou contar rapidinho uma historinha para vocês, e me desculpe se eu já falei aqui, mas eu acho ela interessante. Um dia na rua, eu vi um senhor deficiente visual à beira da calçada. Obviamente que ele estava precisando de ajuda para atravessar, até porque ele não estava na faixa de pedestre. É uma rua transversal que não tem faixa de pedestre. Aí eu olhei e cheguei a ele, assim, mais ou menos longe, e disse assim: senhor, está precisando de uma ajuda? Ele disse: não, senhora, eu sei atravessar a rua. Eu digo: então me ajuda, que eu sou cega. Vocês acharam que foi legal a minha atitude, não acharam? Mas não foi, não. Eu não tive humildade naquele momento de receber aquela resposta. Eu quis dar a última. Vê como é que a coisa não é tão fácil a gente ajudar. Ele não estava querendo ajuda, ponto final. Por que eu tinha que dizer isso? Só para me mostrar superior? E foi. Até sem sentir, mas foi. Boca fechada não entra mosca, nem sai o que não deve, né? Vamos continuando. Então, quando a gente, esses nossos companheiros que não entenderam o ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará,
A gente também tem que ver uma coisa. Já pensou se tudo que nós pedíssemos nos fosse ofertado sem nenhum esforço? Gente, nós não estaríamos ainda nem no planeta de provas e expiações. Porque o que a gente muitas vezes pede, se parar para pensar, segura antes de sair o restante da boca. Né? Porque, olha só, vou repetir, eu digo isso milhares de vezes e vou continuar repetindo. Deus não é aventureiro, Ele é sábio. Ele sabe o que faz. E a gente não sabe nem o que diz. Quantas bobagens a gente diz durante o dia? E que depois assim, puxa vida, para que eu fui falar isso? Já sei, já vai virar fofoca. Não vai virar fofoca, não. Eu é que tenho que ficar calada, eu tenho que me policiar. Para que eu possa progredir, não é isso que eu quero? Eu não quero um dia chegar ao que Jesus é hoje. Por amor. Eu quero chegar por amor, não é por dor, não. Porque por dor vai chegar mesmo, né? Queira ou não, vai ter que chegar. Mas eu quero chegar por amor. Então eu preciso compreender de que forma eu construo a minha perfeição relativa. E é dessa forma. Buscando, pedindo, buscando e achando com a minha colaboração. Mais um pouquinho. Com o pedir, confessamos nossa indigência. O que, lamentavelmente, é uma pobreza que ainda não é do espírito. Né? É pobreza mesmo. É uma indigência de pobreza mesmo. Nossa fraqueza, visto que a ostentação satisfaz o ego. Né? Ostentar satisfaz o ego. Eu fiz, eu consegui. Eu não fiz nada, não consegui nada. Eu sou mero instrumento de tudo aquilo que há necessidade de ser feito para o meu bem. Enquanto eu não compreender isso, a minha caminhada vai ser, às vezes, dolorosa. E mais vezes ainda, com sofrimento. Que a dor, muitas das vezes, é inevitável. Mas o sofrimento é a gente que faz, né? Porque nós todos podemos passar juntos pela mesma situação, vocês resignadamente e eu arrancando os cabelos, no sofrimento. Então, olha só, com o pedir confessamos nossa indigência, nossa fraqueza, e com esse ato de humildade e de fé, teríamos aquelas condições de receptividade indispensáveis para que a graça divina atuasse sobre nós. Facilitar. Vejam só, se vocês marcarem um encontro comigo em Copacabana, vamos supor, em Copacabana, ou marcarem um encontro comigo na Avenida Atlântica, esquina da Rua Figueiredo Magalhães. Eu acho vocês mais depressa em que situação? Na primeira ou na segunda? Creio eu que na segunda. Foi delimitado um local, não foi? Avenida Atlântica, esquina da Rua Figueiredo de Magalhães. Não foi em Copacabana, que é um bairro enorme. Então é isso que a gente vê aqui. Né? Se a gente puder facilitar a ajuda da espiritualidade para conosco, porque eles têm a situação de respeitar o nosso livre-arbítrio. E é por isso que a gente muitas das vezes diz, também não me ajudaram. Como não me ajudaram?
Será que eu quis? Eu facilitei a chegada deles até a mim? Que quantas vezes a gente marca encontro com Jesus e não vai? E a gente está em aflição. Ai, tá um calor danado, acho que eu não vou à casa espírita hoje não. Vou conversar com Jesus aqui em casa mesmo. Mas poxa, eu marquei encontro com ele aqui, como é que eu vou conversar com ele na minha casa? Ou então no dia do culto do evangelho, né? Aí o telefone toca, é aquela amiga da gente, a gente atende o telefone e continua. Aí você olha para o horário e diz assim, nossa, passou 10 minutos. Ah, mas a espiritualidade espera, compreende. Eu estou precisando atender a minha amiga. Desliga o telefone. Ou então passa um e-mail para a família toda e para todos os amigos e diz, olha, dia tal, de tantas horas a tantas horas, não me telefone, por favor. Na minha casa todo mundo sabe. Domingo, às 9 da manhã, não conta comigo. Que eu estou entregue. Não posso atender, a minha casa está cheia. Como é que eu vou atender telefone? Tem assim, ó, de desencarnado lá junto comigo. Como é que eu vou atender telefone? Acomodar aquela gente toda? Não posso. Não posso. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai aprendendo pela vida. E muitas das vezes a gente vai aprendendo pelo tropeço. Agora, tropeçar é uma coisa, tropeçar e cair é outra. Que quando só tropeça, leva susto. Quando cai, fere. E quando fere, vem dor. E a dor pode ser transformada por nós mesmos, como eu falei, em sofrimento. E alguém quer isso? Claro que não. Mas a gente quer passar por essa encarnação, passar no bom sentido, tá? A gente quer passar por essa reencarnação, pelo menos, para quando chegar lá no plano espiritual, isso é o meu plano, tá? Quando chegar no plano espiritual, eu levar pelo menos 2 moedinhas de 5 centavos de virtude. Aí a minha consciência, quando me receber, vai dizer assim, lá, esforçou. E eu vou dizer para eles, eu só não trouxe de 1 centavo porque não tem mais. Aí eu tive que me esforçar para de 5. Olha que coisa boa, me esforçar para de 5. Vocês devem estar dizendo que eu sou doida, né? Pensar uma coisa dessa. Mas a gente tem que pensar. Tem que pensar da melhor maneira possível. É o que a gente pode, muitas das vezes, oferecer. Porque, na verdade, gente, por favor, não fiquem tristes comigo. Mas eu já cheguei à conclusão que o que eu tenho para oferecer a Jesus, um dia, né? Porque primeiro eu vou oferecer a minha consciência. São migalhas. Por isso os passarinhos, né, também estão aqui, pinicando as migalhinhas que a gente deixa. Mas eles aceitam. Olha só. Eles aceitam. E eu também compreender que um dia eles são eu amanhã. Eles já foram iguais a mim. E eu quero ser parecida com eles. E o que pode me oferecer essa oportunidade? Em primeiro lugar, minhas atitudes, a minha perseverança, a minha boa vontade. Mas, acima de tudo, meu esforço. Kardec não disse que se reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências? Já pensou se eu chego lá? Um dia, não é agora não, né? Um dia eu chego lá e Kardec está lá recebendo. E eu digo, eu entendi o que você falou no Evangelho. E olha que coisa boa. Eu ter entendido e ter praticado, ter conseguido praticar. Que só entender não é difícil, não. Quando a gente vai estudar,
Quanta coisa no Evangelho a gente lê, entende, daqui a um mês você lê de novo, se o meu Evangelho não tinha isso não. E daqui a um ano você lê, você diz, gente, eu pulei essa folha. Não é possível. Eu não me lembro disso. Não lembra mesmo ou é a conveniência que a gente não lembra? É melhor não lembrar, né? Aí a gente vê aqui uma outra coisa interessante, quer ver? Eu faço as minhas anotações, sabe? Porque eu estou ficando mocinha. E quando a gente vai ficando mocinha, a gente fica meio esquecida. Vai acontecer com vocês também, quando vocês atingirem a maioridade. Olha só, porém não basta só a gente pedir. Está escrito aqui. É preciso, em complemento, procurar e bater. A gente já sabe disso. Isto é, mexermos-nos. Lembra de uma campanha que tinha alguns anos atrás do Mexa-se? Para a gente fazer ginástica? Vamos mexer. Para fazer tudo de melhor que a gente puder. Mexendo-nos, trabalhando persistentemente até atingirmos o objetivo visado. Qual é o nosso objetivo? Não é progresso espiritual? E como é que se consegue progresso espiritual? Não vende no supermercado. Mas já procurei e não vem. Aqui no MER não tem. Se alguém encontrar, por favor, coloca na rede social. Assim, quer almejemos a conquista de uma situação mais confortável, quer desejemos vencer nossas inferioridades morais a fim de formarmos um caráter reto. Seja o benefício qual for, os esforços próprios são absolutamente necessários. Aí eu me lembrei de uma coisa muito interessante, que talvez exemplifique isso que a gente está falando. Uma criança de um ano e pouco, começa a dar seus primeiros passinhos, né? Ela precisa de ajuda para ficar em pé, para colocar um passinho na frente do outro. E lá estamos nós, mães orgulhosas, porque ninguém anda mais engraçadinho do que o nosso filho. Mas sabemos com absoluta certeza que não podemos dar um passo sequer por eles. É o que Deus faz com a gente, não é, Pai? Não nos deu essa oportunidade, não nos deu esse ensejo maravilhoso de voltar, refazer algumas coisas e fazer outras. Então, está segurando nos bracinhos da gente. Mas nós já estamos em condição de caminharmos sozinhos. Porque Ele não vai poder caminhar conosco. Ele está ao nosso lado. Atrás de nós, com os braços estendidos. Quando a gente falseia, Ele... Não tem pegadas na areia de Jesus? Vamos olhar para o chão. Com certeza vamos ver 4 pezinhos. Com certeza absoluta. E quando virmos 2, a gente sabe que está no colo. Quantas vezes a gente já pediu colo? Eu até com essa estatura até posso pedir, né? Mas ele não, já fica mais difícil. Os jogadores de basquete, pior ainda. Mas Jesus segura. Ele tem condição disso. Agora é preciso que a gente diga para ele: meu irmão, eu preciso, eu quero ajuda. Porque ele não se intromete na nossa vida. Ele não é igual a certas pessoas que muitas das vezes perguntam: como é que vai? Tá boa? Quanto tempo eu não te vejo? Porque quer saber da tua vida. Ele não.
Ele só quer saber de ajudar. E não interfere de maneira alguma. Mas está ali, junto, através do nosso anjo guardião e do nosso mentor espiritual, fazendo o quê? Inspirando. Não é transpirando como nós todos estamos, não. É inspirando, intuindo. A gente às vezes chega na rua, vai ao banco, e quando você sai do banco, que você sacou lá os seus trocados, você chega mais ou menos na porta do banco e diz assim, não vou por aqui não, eu vou por ali. Por que será? E quantas vezes você tira saldo do banco e volta pelo mesmo caminho? Ou vai fazer um pagamento? Por que será que acontece isso? É porque nós somos extraordinários, lindos, maravilhosos? A gente às vezes nem percebe que voltou por um caminho diferente. Mas por que isso? Às vezes você perde um ônibus e aí na ideia de dizer, puxa vida, olha a hora. Mas às vezes foi muito melhor você chegar atrasado do que às vezes não chegar. Ou chegar numa situação extremamente desagradável. Ele não para. Ele não me escuta. Mas, enfim, né? A gente também tem que ser responsável. E tem que, de uma certa forma, a gente tem que obedecer também, porque é até onde a espiritualidade nos ajuda, né? Esperar que Deus nos ofereça os bens de que necessitamos, né? Dispensando-nos de qualquer colaboração, seria absolutamente o quê? Insensatez. Porque senão, veja bem, que valor será que teria para nós conseguirmos tudo aquilo que queremos? Vocês já lembraram que quando a gente era criança, a gente no aniversário, no Natal, ganhava um presentinho? Era o quê? Uma semana, né? 3 dias, a gente brincava com aquele, já conhecia. Olha, uma vez eu fui a um aniversário, olha, gente, eu fiquei tão triste. Eu era nova ainda. Mais nova, tá? Eu fui ao aniversário e eu levei uma lembrancinha para a criança. Ela passou o aniversário inteiro brincando com a caixa do presente. Olha, aquilo me deu uma aflição. Eu falei, gente, a caixa é mais importante que o brinquedo. Se eu soubesse, eu tinha comprado mais caixa vazia para ela. Olha só como as coisas são, como a coisa precisa acontecer. Ela não deu valor àquilo que teve um determinado custo. Ela deu valor àquilo que era benefício para ela, que lhe agradava. Até porque a caixa era bem colorida. E eu fiquei triste à beça, porque ela não gostou do presente. E daí? Eu não fiz a minha parte? Ela fez a dela, fez a escolha. E ficou brincando com a caixinha, até eu sair de lá. E feliz, satisfeita de brincar com aquela caixa. E aqui a gente viu, olha, quando fala nessa colaboração, que é a colaboração do trabalho, o próprio Evangelho, no item 2 desse que nós estamos estudando, lá diz o seguinte, ó, o progresso é filho do trabalho. Alguém aqui, no seu local de trabalho, já foi promovido porque tem olhos cor de violeta, iguais os que a Elizabeth Taylor tinha? Eu acho que não. Vocês não têm cara disso, não. Vocês têm cara de serem promovidos ou não, mas por merecimento, por trabalho. Então, o trabalho, o progresso é filho do trabalho.
É com o trabalho que a gente progride. E aí vamos ver mais uma coisinha aqui, ó. Quer ver? No Livro dos Espíritos, a questão 291 e as seguintes, tem uma resposta muito interessante a respeito do trabalho. A espiritualidade responde a Allan Kardec o seguinte: os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele. Trabalho, o alvo que eles devem atingir e a rota que leva a esse trabalho. Dizendo: marcha e atingirás. Gente, olha que consolo. Trabalha que eu te ajudarei. É a mesma coisa. São palavras apenas diferentes, são sinônimos. Mas tem um melhor, depois disso tudo. Eles dizem mais: encontrarás pedras nos teus passos. Quem de nós não? Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. É difícil? Às vezes é. O pedregulho é maior que a gente. Mas há que a gente vai pedir ajuda e vai se esforçar. Jesus não disse que a fé remove montanhas? Então vamos nós. Um pedregulho não é nada diante de uma montanha. Mas aí eles terminam dizendo para nós: nós te daremos a força necessária se quiseres carregá-la. Se quiseres, se não quiseres, é com você. Lembra daquele programa Você Decide? Nós agora somos atores daquele programa. A gente decide. Se quiser ajuda, eles estão aí para ajudar. Se não quisermos, eles respeitam. Nós temos o livre-arbítrio. Decidimos como, por onde e quando fazer. Se não quisermos fazer absolutamente nada nesta reencarnação, não vão nos obrigar. E Deus não vai gostar menos da gente por causa disso. Mas vai nos deixar a nossa sorte. Não foi isso que você escolheu? Caminha. Não diz aqui, ó? Marcha e atingirás. Se eu não quiser, muito bem. Eu não marcho, mas também não atinjo. Fico quietinha, lá no meu lugar, estacionada. Agora, depois, quando voltar à pátria espiritual, é lógico que vou responder sobre isso. Que oportunidade eu tive? Ajuda me ofereceram. Tive escolha. A gente só não pode escolher quando a gente não conhece duas ou mais situações. Sabe aquele caso da mãe que diz assim: eu não levo meu filho na evangelização não, sabe? Ele, quando crescer, ele escolhe. Escolhe o quê? Ele não conhece. Pelo menos duas posições religiosas ele precisa escolher, ele precisa saber. E aí pode optar por uma terceira, por uma quarta, correr aí todas elas. Mas precisa saber de mais de uma. Daí a palavra escolha. Você vai colocar alguma coisa que é bom de um lado e alguma coisa que é melhor do outro. Como a gente escolhe feijão. Agora não precisa mais, né? Agora já vem pronto, né? Mas antigamente, não é do tempo de vocês não, é do meu. Eu escolhia feijão para minha mãe. Tinha pedrinha, tinha aquelas sementinhas, tinha as coisas. O quê? É o joio do trigo. Tá
pensando que eu vou querer ser joio a vida toda? Quero não. É parecido com trigo? É, mas não é trigo. E eu quero ser. Pelo menos um trigozinho, bem pequenininho, mas quero ser. Vamos continuando aqui. Contudo, afirma, olha só isso. José Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões. Olha o que ele diz para nós. Quando chegamos ao ponto em que hoje estamos, prontos, vou ler devagarzinho, prontos para um salto cultural de natureza qualitativa, olha só, não é quantidade mais não, hein? Agora é qualidade. Ainda não podemos considerar-nos como obra completa. Gente, mas eu pensava que eu era. Aí, de que maneira que eu pensava que eu era? Eu olho que eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu não olho para o material, que vai acabar. Pode acabar até quando eu chegar ali no portão. Posso até nem terminar de conversar com vocês. Mas é o que a gente percebe, não é? Mas aí ele diz, não podemos nos considerar como obra concluída. O homem ainda não está acabado, mas em fase, talvez, de acabamento. Sim, talvez, porque o nosso otimismo e a nossa vaidade podem enganar-nos a respeito do nosso estágio atual de realização. Oh, mas como eu sou caridosa, que pessoa maravilhosa. Eu só larguei minha casa hoje com calor desse para vir aqui conversar com vocês, trazer uma palavra, uma mensagem. Eu não vim trazer nada. Eu vim foi aprender. Porque a primeira pessoa que tomou conhecimento disso daqui fui eu. E mais de uma vez. Porque escrevi, rabisquei, fiz outro. Agora não rabisca mais, a gente faz no computador, né? Mas deleta. Aí li. Trocentas vezes. Para quem é a mensagem? Né? É porque a gente até divide. Hoje a gente está menos egoísta, né? A gente divide. Para parecer que é bonzinho. Aí ele continua, a própria situação da Terra, isolada no espaço, e só agora tentando a expansão cósmica, ou seja, mudar de categoria, né? Deve advertir-nos de que ainda não estamos preparados para ingressar na comunidade dos mundos superiores. Caramba, tem que fazer mais esforço ainda. E aí ele termina. Somos ainda um obscuro e grosseiro subúrbio da cidade de Deus. Não tem nada a ver com filme, hein? Um obscuro e grosseiro subúrbio da cidade de Deus, e só à distância podemos vislumbrar o esplendor da luminária celeste na imensidade cósmica. Eu acho até que Herculano teve uma bondade muito grande conosco. Ele diz assim, só de longe podemos vislumbrar. Eu ainda não vislumbro. Eu acredito que exista, mas nem sequer vislumbro. Mas vou ficar feliz de fazer esforço para vislumbrar um dia. E aí a gente vai terminando nosso monólogo, né? Já que nós estamos na peça teatral da vida, a gente vai terminando o seguinte, quer ver? Diz assim, olha, esclarece o Evangelho que as palavras de Jesus, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, significam conforme a compreensão moral. Abre aspas.
Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho. São os pedidos que a gente deve fazer. E ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos, e vos servirão de guias. Mais uma vez, não estamos sozinhos. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Isso é a espiritualidade que fala para nós no Evangelho, hein? Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e às próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. E punição esta que nós já sabemos que virá através de nós mesmos, pela nossa consciência. E quando Maria leu aqui, 2, 3, 1, está aqui. Maria leu aqui, quer ver? Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. A gente gosta de ser ajudado. Quer e sabe que precisa. Mas ainda temos dificuldade de ajudar, de compartilhar com aquele que há de nos oferecer ajuda. E por quê? Porque ainda sofremos de orgulho, de vaidade, principalmente. Eu não estou bem, mas não conta nada para ninguém. Quando, na verdade, aquele que mais nos ama sabe como nós estamos. Muita paz para todos nós. Fiquem com Deus.